Olá, mais uma live, estamos aqui ao vivo, boa tarde, domingo, 5 horas. Eu sou Renata Janones do Mulheres Exponenciais e esse é o programa, olha, primeiro episódio do programa Autoaceitação para Ser Feliz. Olha que beleza isso? É isso aí. E hoje nós vamos falar sobre um tema que é a culpa, a maternidade e a culpa. Sabia que a culpa está associada com a maternidade, mesmo para quem não é mãe? Olha que interessante isso, né? Se você é mãe, fala, dá um joinha aí se você em algum momento já sentiu culpa. Então vamos lá, vamos começar. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas e vamos começar a falar esse assunto que nos permeia, está sempre de alguma maneira fazendo parte da nossa vida, que é a culpa, né? Então vamos lá. Primeiro, que sentimento é esse? O que é culpa? Bom, culpa é uma sensação, um sentimento de inadequação. Se eu sinto culpa, é porque eu tenho a percepção de que alguma coisa que eu fiz ou que eu estou fazendo está errado, ou não é bom, ou prejudica alguém, concorda? E aí, qual que é a origem da culpa? De onde vem isso? Vocês concordam comigo que a culpa está associada a uma autocrítica, a um autojulgamento, certo? Porque se eu faço um autojulgamento e eu tenho uma expectativa de que eu deva me comportar, eu estou falando de maneira geral, nem estou falando aqui com relação à maternidade especificamente, mas por que nós sentimos culpa? Porque nós temos a sensação, nós temos uma expectativa de comportamento, né? De que a gente vai se comportar de determinada maneira e aí a gente se comporta de uma maneira diferente e aí a gente se sente culpado. Então a culpa vem ou de sensação de inadequação, ou de o meu comportamento não ser bom, ou ainda de eu estar prejudicando alguém, né? E qual que é o problema, né? Por que a gente então tem essa autocrítica? Porque vem da autocrítica, né? E vem do fato da gente achar que existe uma cartilha ou um manual pra gente se comportar. Vocês concordam? Porque se eu, como mãe, devo me comportar dessa maneira e fiz de outro jeito, aí vem a culpa. Vamos só dar alguns exemplos aqui, gente, pra gente ver o tanto que é comum, né? Tem uma autora que a gente até cita bastante, a gente gosta bastante de citá-la, que é a Brené Brown. Ela estuda, é uma pesquisadora que estuda há mais de uma década sobre vulnerabilidade e vergonha. E nas pesquisas dela, ela cita que a maternidade é a segunda causa de vergonha para as mulheres. O que é isso? Mesmo para aquelas mulheres que não são mães, olha isso, gente, mesmo para as mulheres que não são mães, a maternidade é um problema, é um dilema. Porque para a mulher que não é mãe, existe sempre uma cobrança de que, mas não vai ser mãe, né? Vocês concordam comigo? Mas essa cobrança, olha o que eu tô falando, muitas vezes nem é da sociedade, é claro que vem, né, de uma cobrança externa, mas a gente acaba interiorizando isso e a gente se cobra, né? Lá, a Thalita falando que ela tá assistindo um pedacinho do vídeo até a filha dela chegar. A minha, eu tive que despachar de última hora para uma amiga, gente, pra Silvia. Até queria comentar isso. Vamos citar o que? Alguns exemplos, olha, de como as mães se sentem culpadas? Peraí, deixa eu só voltar no raciocínio ali. A Brené Brown, ela fala que as mulheres, elas são... A maternidade tem a ver com essa vergonha desde... mesmo que a mulher não seja mãe. Por que isso? Se a mulher não é mãe, existe uma cobrança ou uma autocobrança de ter ou não ter filhos. Se a mulher é mãe de um, mas não vai ter mais um? Se ela é mãe de vários, nossa, mas tanto filho assim, né? E aí eu tô dizendo até da autocobrança mesmo, nossa, de repente tá difícil aqui com 3, com 4, será que eu precisava ter tanto filho assim? Né? De repente, se a mãe trabalha fora, nossa, mas vai deixar os filhos com os outros, vai terceirizar o cuidado dos seus filhos para outras pessoas? E se a mãe não trabalha fora? Que exemplo que é esse, né? Enfim, só para dizer para vocês, isso, tem estudos, tem pesquisas mostrando isso, e eu citei essa autora porque ela fala isso, que a maternidade é sempre um problema no sentido de ser esse dilema, né? Parece que nada é bom o bastante. E é esse o outro ponto que eu queria entrar, que é
Por que que vem isso, né? As mulheres são cobradas, existe uma cobrança ainda, né, gente? Nós estamos trabalhando para essas coisas mudarem, mas existe uma cobrança de perfeição, né? Em vários sentidos, no aspecto estético, no comportamental. Então, espera-se da mulher e principalmente da mãe uma perfeição. Então, a imagem da mãe é da mulher perfeita, só que não existe mulher perfeita, não existe mãe perfeita, né? Assim como não existe um manual de instruções de como nós vamos criar nossos filhos, como nós vamos ter filhos felizes e plenos, né? Então, vem culpa. Vem culpa porque nós mesmas temos a expectativa de determinado comportamento. Gente, vamos citar exemplo aí, vai. Eu fiz agora, ó, tava aqui agora, querendo preparar tudo isso aqui, ficar pronta, me ajeitar e meus filhos comigo. Sou divorciada, 2 filhos pequenos, o mais velho foi para casa de um coleguinha. E a pequenininha comigo, de 3 aninhos, vai fazer 4. E aí, eu não tava conseguindo nem me concentrar, nem terminar de me preparar, nem montar o que eu precisava montar, aqui um tripé para gravar, a luz, porque ela queria brincar de lojinha. E eu falei, filha, a mamãe tá trabalhando, daqui um pouco a mamãe brinca com você, agora eu não posso. Aí ela falava, tá bom, mãe, mas daqui 5 minutos ela queria brincar. E aí, assim, ao mesmo tempo que eu tô fazendo isso aqui, porque faz parte do meu trabalho, eu faço com prazer, com amor, é domingo, 5 da tarde, eu tô dedicada e eu sei que tá tudo bem, que eu tenho meus momentos com eles, eu não me sinto culpada, mas vem aquela coisinha, né? Nossa, gente, ela só tem 3 anos, ela quer brincar e eu não consigo dar atenção nesse momento, né? Então vamos lá, alguns exemplos aí, quem quiser, agora é a hora, alguns exemplos, deixa eu ver se alguém falou alguma coisa aqui. A Thalita falou, né, que daqui a pouquinho a petitinha dela chega. Por exemplo, gente, situações em que a mãe sente culpa. Nós estamos falando de coisinhas simples, hein, do dia a dia, pra vocês verem o tanto que a gente se culpa. Filho dormir sem escovar dente. A gente já sente, nossa, eu sou uma péssima mãe. Se o menino tiver cárie, então, é o fim da picada. É ou não é? Outro exemplo aí, deixar muito tempo no celular, no tablet, porque a gente já sabe, porque tem estudos que mostram que faz mal para a retina, porque faz mal para o comportamento, do desenvolvimento, se a criança ficar muito tempo no videogame, se a criança ficar muito tempo no celular, ou muito tempo na frente da televisão, não é? E às vezes a gente tem as outras coisas para fazer, tem o trabalho, às vezes o trabalho da casa, uma louça para lavar, e aí a gente deixa ali, ó, mais do que 10, 20, 30 minutos, às vezes bem mais do que isso. Deixa, sabe que não é o fim do mundo, mas tem aquela coisinha assim. Quem de vocês se culpa aí? Quem quer dar um exemplo? Quem de vocês se culpa por esses pequenos atos aí do dia a dia que a gente acha que as outras mães não fazem, né? Que as outras mães estão fazendo tudo bonitinho conforme manda o manual, né? Ó, vamos ver o que a Dani falou aqui. Sentimento de culpa quando você está bem porque os filhos foram para casa do pai. Nossa, essa foi ótima, porque pais divorciados, né, Dani, que é o meu caso e é o seu caso também, pais divorciados, aí é o fim de semana das crianças com o pai. E aí você fala, ai, que delícia, tô livre, fim de semana, só pra mim, eu posso assistir o programa de TV que eu quiser, o filme ou a série do Netflix que eu quero, ou eu posso fazer o que eu quiser, né? Sair, passear um pouco. Você sente culpa, Dani, quando faz isso? Eu não sinto, viu? Vou ser bem honesta com vocês, mas eu sei de amigas, de mães, que às vezes tem uma sensação, nossa, eu tô me sentindo tão bem, porque vou passar um fim de semana sem os meus filhos, nossa, será que é normal isso? Que mais que a Dani falou? Se estamos longe deles, seriam crenças, né, Dani? Crenças limitantes de que se a gente está longe dos filhos, a gente devia estar sofrendo. Porque a cartilha que nos foi imposta é de mães perfeitas, né, gente? E que mãe, depois que a gente é mãe, a gente vive exclusivamente para os filhos. E aí? É verdade ou não é verdade? Tem jeito de viver exclusivamente para os filhos e ser feliz e realizada? Maternidade é o único papel que a gente desempenha nessa vida? Vamos pensar sobre isso, né? Elaine falou aqui pra gente, as pessoas não respeitam que nós precisamos do nosso momento sozinhas, precisamos sair e viver. Não podemos viver nossa vida. Tudo vira cobrança em cima da mãe.
Exatamente, Elaine, exatamente isso. E é isso que nós estamos colocando aqui pra gente refletir. Porque depois que a gente é mãe, vou repetir, nós somos só mãe, não podemos ser mais nada e temos que dedicar 100% do nosso tempo para os nossos filhos? Não, né? Quis assistir o vídeo com este tema porque acho que tenho pouco sentimento de culpa. Que bom, Thalita, que bom! Nós vamos falar aqui o que a gente perde com esse sentimento de culpa e como fazer pra gente se livrar dele. Tem pessoas que naturalmente já lidam melhor com isso e não sentem culpa, já entendem isso que nós estamos falando aqui, que existem outros papéis, que existe um momento de ser mãe e vamos ser mãe integralmente naqueles momentos, vamos criar vínculos, gente, essa é a palavra, criar vínculos, porque olha só, a Thalita continuando, fico super bem quando deixo minha filha com alguém para eu ter meu momento. Maravilhoso, eu também, fico mesmo, de verdade. A Dani falou, hoje eu não sinto mais culpa, mas já senti. Que bom. A Andréia que falou também, já sentiu, melhorou, ótimo. Talvez meu sentimento de culpa, a Thalita falou, é deixar minha filha assistir desenho quando estamos em um restaurante, senão eu não almoço. Então, mas aí até comentei isso, né? Essa coisa do celular, do tablet, porque dizem que não é bom, né? Tô colocando aqui entre aspas, dizem que não é bom. Mas a gente precisa disso, né, gente? Só quem fala que não deve, nunca, jamais, é porque não é mãe, fala a verdade, ou mãe ou pai. Porque a gente que tá ali no dia a dia, porque não tem folga, a gente não tira férias de filho, né? Não tem recesso, não tem férias. Então, assim, como a gente tá ali no dia a dia com os filhos, e a gente precisa comer, a gente precisa tomar banho, a gente precisa ir ao banheiro. Então tem momentos que a gente realmente fala assim, toma o tablet, toma seu celular, vai assistir alguma coisinha, divirta-se aí meia hora, uma hora, porque eu preciso fazer alguma coisa, né? Principalmente filhos pequenos, né? Porque eles realmente demandam mais a nossa atenção, a nossa energia. Bom, eu quero falar uma coisa antes, né? De onde vem esse sentimento, de onde vem essas cobranças aí da culpa, né? Tem a questão da comparação, a gente falou já da perfeição, de uma exigência de perfeição da mãe, né? Da mulher e da maternidade vem essa cobrança. E também das comparações, as comparações fazem a gente se sentir culpadas, né? Porque às vezes uma amiga, uma colega faz de um jeito e aí a alimentação da criança também, né, gente? Eu citei aqui o escova-dente, mas e a alimentação da criança? Nossa, a gente tá ali, né? Libera ali, vai pro clube, vai na praia e libera a batata frita, o sorvete, o picolé e às vezes a irmã tá do lado, a amiga tá do lado e levou frutinha picadinha pra criança na praia, né? Levou pipoquinha sem sal e aí como é que a gente fica, ai meu Deus do céu, tô liberando tudo aqui que não deveria, o que não pode, né? Enfim, muitas regras. E as comparações também fazem a gente sentir culpa, né? Mas tudo isso origina de uma cultura de escassez. Cultura da escassez, que nos assola, né? Que assola a humanidade aí há tanto tempo. Então, que essa cultura da escassez, a Brené Brown fala muito sobre isso, e tem uma outra autora que é a Line Twist, que fala sobre escassez, sobre a perspectiva de escassez. Sob essa perspectiva, a gente nunca se acha bom o bastante e a gente procura defeito em tudo. Então eu vou dar um exemplo. Gente, eu vou falar uma coisa que aconteceu comigo, né? Mas acontece conosco o tempo todo. Fui buscar as crianças na casa do pai, como já falei, sou divorciada, passaram o fim de semana com o pai. Fui buscar as crianças. Quando eu peguei a piquititinha, sorriu pra mim, eu vi placas bacterianas, eu vi os dentes amarelados, sujos de placa. As dentistas que tiverem aí vão dar risada do meu exemplo, mas aconteceu isso. E eu falei, nossa filha, você não escovou dente nos últimos dias, né? E o pai ficou muito magoado, depois ele acabou, falou, Renata, e ele tem toda a razão, ele mandou mensagem depois, falou, olha, da próxima vez, observa se as crianças estão felizes, se elas estão bem depois do fim de semana com o pai, ao invés de olhar para a placa no dente, né? E isso é cultura de escassez, isso é mentalidade de escassez. É a gente procurar o problema. Então, às vezes, a criança vem toda feliz, tá com um sorriso nos olhos, tá com um brilho nos olhos, e o que a gente olha? Nossa, filha, você tá despenteada. Nossa, essa roupa não combinou. Ai, você não escovou o dente ainda e tá na hora de dormir. Então, a gente foi criado assim, a gente ainda vive nesse mundo sob essa perspectiva de escassez. Mas por que isso é tão importante pra gente falar da culpa, né? Pra gente olhar
para uma outra perspectiva, começar a olhar o mundo sob uma perspectiva da abundância, né? Então, assim, isso que eu queria falar, dos problemas, das maiores consequências, das piores consequências da gente viver com culpa e viver querendo ser perfeita ou querendo seguir uma cartilha ou um manual, é a gente perder espontaneidade e com isso correr o risco de não criar vínculos fortes com nossos filhos. O que é isso que eu tô falando? Se eu tô tão preocupada, gente, principalmente com crianças pequenas, se eu tô tão preocupada ali, alimentar, escovar dente, botar pijama, pôr pra dormir, cuidar da casa, lavar uma louça, preparar uma coisa, essas tarefas nos consomem de tal maneira e demandam tanto nosso tempo que às vezes, a hora que acaba todas essas tarefas do dia a dia, a gente está tão exausto que a gente não tem o tempo para ter um vínculo, para ler um livro, para brincar, para olhar nos olhos, para falar sobre coisas importantes, porque a gente está muito apegado à cartilha, ao que a gente precisa fazer, às obrigações, o que a gente precisa fazer para ser uma boa mãe, né? Então, olha o risco, é a gente perder vínculo, perder conexão, que é o que a gente mais quer, no fundo é o que a gente mais quer. E com os filhos pequenos, isso da demanda, né, é muito grande, e se a gente deixa passar essa fase, deixa passar isso, fica pior, porque com os filhos mais velhos, eles começam a nos demandar menos. O filho adolescente, pré-adolescente, adulto, ele não demanda que a gente esteja junto para pentear um cabelo, para trocar uma roupa, para dar um banho, para escovar um dente. E se a gente não criou um vínculo quando muito jovens, esse vínculo pode nunca se criar, o que é muito triste, né? Então, o risco da gente viver se comparando, viver se cobrando, viver com essa autocrítica tão grande, se culpando por nunca sermos boas o bastante, porque deixa no celular, porque não escovou o dente para dormir, etc. Ou porque eu tenho vontade de sair, passear, ou porque eu comi a última bolacha do pacote que meu filho adora. Tem mulher que não tem coragem nunca de fazer isso. As que tem, fazem com culpa. Ai, meu Deus, tô comendo a bolacha, ele adora, mas eu tô com vontade, né? Só que a gente também gosta, a gente também tem vontade, a gente também, né? Mas assim, a primeira reflexão que eu quero colocar aqui é justamente... Oi, Morgana tá aí online também. A primeira reflexão que eu quero colocar para vocês é isso. Qual é o risco da gente viver com culpa? Qual é a consequência, né? E a que eu enxergo, assim, que eu vejo é justamente a gente não criar vínculo. Já pensou que sério? Não criar vínculo? Não sobra tempo para criar vínculo, porque eu tô assim, preocupada, gastando toda a minha energia para ser a mãe perfeita, que eu acho que eu vou ser, né? Então, lembrar que não existe cartilha, não existe regra, na verdade, para criar filhos perfeitos e plenos. E aí, como é que a gente faz, né? No final das contas, o que é que a gente quer para os nossos filhos, com a educação dos nossos filhos? O que a gente procura, né? O que a gente busca? No final das contas, a gente quer que eles sejam felizes, né? Que eles sejam independentes, que eles sejam plenos, realizados, né? E aí eu vou dar aqui um conselho. Dizem que conselho a gente não dá, né? Que a gente vende. Mas eu vou dar aqui um conselho, que se tiver um conselho para dar, como criar filhos felizes, o conselho é esse: seja feliz. Porque muito mais do que... As crianças aprendem muito mais com o que nós somos do que com o que nós dizemos. Vocês concordam comigo? Vocês acreditam nisso? Então, assim, é muito mais do que a gente ficar ensinando, né? O que pode, o que não pode, o que é, o que não é, ensinando regras. A gente ensina com o que a gente mostra, como que a gente se comporta, como que a gente enxerga o mundo, como que a gente se relaciona com o mundo, né? Então, para criar filhos felizes, sejam felizes. Então, isso significa, eu tô falando aqui, lembra que eu falei lá no comecinho que esse era um programa chamado Autoaceitação para Ser Feliz. Então, a primeira coisa aqui que nós vamos falar para criar filhos plenos e felizes, sejam felizes. E como que a gente faz isso? Cuidando da gente em primeiro lugar. Então, lembra daquela coisa do avião, né? Em caso de acidente, despressurização, máscaras cairão. Coloque primeiro em você e depois ajude alguém que precisa de ajuda. Por quê? Porque é exatamente isso.
Como que eu posso cuidar de alguém se eu não estiver bem? Como eu posso cuidar bem de alguém? Criar os meus filhos com equilíbrio se eu não estiver equilibrada, se eu estiver exausta fazendo todas as tarefas que eu tenho que fazer para ser a mãe perfeita, se eu não tenho direito a lazer, a descanso, como que eu posso educar, criar e ensinar esses filhos a serem felizes e plenos, né? Do irmão. Porque pais e mães se cobram, se culpam. Eu dei o exemplo aí do tablet, do escova-dente, da alimentação, mas aquela mãe que às vezes sente mais afinidade com um filho do que com o outro, se sente culpada. A mãe que tem um filho obeso ou obesa se sente culpada, porque tudo é culpa da mãe, né? Por isso que eu coloquei lá na live. A culpa é da mãe. Porque mesmo que os outros não nos culpem, a gente em um momento ou outro se culpa por o que dá de errado, né? Alguma coisa que dá errado com os filhos, a gente se culpa. Solange falando que tem 3 filhos, de 17, 16 e de 10 anos, foi muito rígida com os 2 primeiros e me senti culpada por isso. Olha isso, gente. Gente, olha como a culpa e a maternidade estão praticamente indissociáveis. Se a gente é muito rígida, a gente se culpa. Nossa, não estou fazendo a coisa certa. Se a gente não é muito rígida, a gente também se culpa. Nossa, será que eu estou deixando muito livre? Mas aí é que vem, gente. O raciocínio vem justamente dessa cultura de perfeição, né? Desse auto-julgamento, dessa autocobrança, de que a gente precisa dar conta de tudo e fazer tudo perfeito, né? Então, eu vou dar aqui algumas dicas, daqui a pouco nós vamos começar com algumas dicas de como se livrar dessa culpa, como lidar com isso para criar filhos plenos e felizes, porque no final das contas não é isso que a gente quer, que eles sejam felizes, né? Então, como eu estava dizendo, gente, reforçando aqui, o que nós somos ensina muito mais do que o que nós dizemos para os nossos filhos. O que nós somos ensina mais do que o que nós dizemos. Então, você quer criar filhos felizes? Seja feliz. Cuide de você, tá, gente? Aqui tem uma primeira dica pra gente criar filhos plenos. Tem a ver com a pergunta da Dani, tem a ver com o que a Solange perguntou também, né? A Dani perguntou assim, como você explica para os mais velhos? Sabe como que a gente deveria explicar? Se vulnerabilizando. O que é isso? Mostrando para os seus filhos mais velhos que você pensou bem sobre como você educou os dois, criou os dois até aqui, que você acha que você foi rígida, que você está tentando fazer um pouco diferente, que você acha que pegou pesado com eles. Não é uma maneira interessante de dizer? E ser vulnerável, assim você já vai estar ensinando para eles também que a gente pode se vulnerabilizar, que a gente pode dizer, olha, eu não tenho a cartilha, eu sou sua mãe, mas eu não sei, eu não aprendi, eu não nasci pronta para ser mãe, eu estou aprendendo durante o caminho, eu estou aprendendo com o processo da maternidade. Então, uma maneira de responder isso é dizer, olha, eu não sei, hoje, com a minha maturidade, eu sinto que talvez eu tenha sido muito rigorosa com vocês dois e eu quero fazer um pouco diferente, eu estou tentando fazer um pouco diferente com o irmão de vocês. Essa seria uma maneira. Então, a primeira dica, olha, eu vou dar algumas dicas aqui de como fazer isso, né? A primeira dica, então, é isso, é reconhecer que eu não sei tudo. Olha, eu sou mãe, mas eu não tenho uma cartilha, eu não sei tudo, eu não sou dona da verdade, e reconhecer que eu não sei tudo e que eu estou aprendendo junto, que eu posso aprender com os meus filhos como ser mãe. Então isso, gente, é muito bonito, é você se vulnerabilizar. Porque tem momentos que a gente não sabe como lidar. Eu vou dar um exemplo aqui. Quando meu filho começou a usar aparelho, ele usa aparelho móvel, ainda usa. E era tão desgastante, porque tinha que usar o dia todo. Quem tem mãe aí que usa ou que já usou o aparelho, tem que usar o dia todo, só tira para escovar dente, e tem que usar para dormir, tem que usar o dia todo. E era tão desgastante ficar o dia inteiro falando, põe aparelho, por que você tá sem aparelho? Já tirou o aparelho? Cadê o aparelho? Ah, mãe, eu ainda vou comer. Ah, mãe, eu ainda não comi. Então, ou ele ainda ia comer, ou ele não tinha comido. Então, assim, era tão cansativo e chegou um ponto que eu não aguentava mais, assim. Falava, não, o que eu tenho que fazer para esse menino botar esse aparelho? O que eu faço? Eu tenho que brigar com ele, né?
E eu lembro de ter levado isso para uma das vivências, de umas oficinas, workshops de comunicação não violenta que eu fiz, e a dica, né, na época que eu tive, assim, foi vulnerabilização. O que é isso? É falar assim, olha filho, eu tô cansada, mamãe não sabe mais o que fazer, porque eu quero cuidar de você, eu quero que você fique, que esse seu tratamento funcione, dê certo, eu tô pedindo pra você o dia todo, várias vezes, e eu já cansei de pedir, filho, eu tô cansada, sabe? Que você acha disso? Como que você acha que eu posso fazer isso, né? E eu fiz isso com ele, sabe? E foi bem interessante, porque a resposta que ele me deu foi que ele sabia que ele precisava usar, né? Então, que eu não precisava ficar tão cansada com aquilo. Foi bem interessante. Isso já faz acho que uns 2 anos. Mas vulnerabilização, então, é a primeira. É a gente reconhecer que a gente não tem a cartilha, que a gente não sabe tudo. E que nós estamos aprendendo no processo. A gente está aprendendo durante o caminho, né? Uma outra dica, gente. A gente falou sobre autossabotadores na última live do ano passado com a Melissa Tavares. A Melissa fala muito bem, conhece muito esse assunto dos autossabotadores. Então a outra dica é identificar os seus autossabotadores. Então aqui estamos nós falando sobre autoconhecimento de novo, porque quando a gente identifica os seus sabotadores e você aprende a lidar, a enfraquecer os seus autossabotadores, você não vai repassar isso para os seus filhos também, tá? Então, conhecer esses nossos próprios sabotadores e trabalhar com isso, aprender a enfraquecer esses sabotadores, vai ajudar bastante também nessa relação com os nossos filhos, porque a gente ensina os nossos filhos a não assumir esses sabotadores, a não vestir essas armaduras, essa é a verdade. Quando a gente enxerga as nossas próprias armaduras, e a gente pode ensinar os nossos filhos a não vestirem essas armaduras, e aí eles vão crescer com mais leveza, né, com menos cobrança. Ensinar eles a serem vulneráveis. Quando a gente se vulnerabiliza, quando a gente diz, olha filho, eu tô cansada, não, agora não, a mamãe tá muito cansada, então realmente eu sei que você quer brincar, mas agora eu preciso descansar. Então, conseguir reconhecer as nossas próprias fraquezas, as nossas limitações, ensina também para eles que eles podem reconhecer as próprias fraquezas, que eles podem se vulnerabilizar também. Então, educar numa perspectiva da abundância, como eu falei aqui da cultura de escassez, a gente procura defeito nas coisas, a gente acha que nada é bom o bastante, sempre tem um problema, a gente está sempre procurando um probleminha, né? E quando a gente muda esse mindset, a gente muda essa maneira de pensar e olha para o mundo como abundante e a gente é grato pelo que a gente tem, né? Por tudo que a gente tem, e para de dar importância, para de dar muito valor aos pequenos problemas, a gente aos pouquinhos vai mudando essa mentalidade, né? Que a gente fala mindset, que na verdade é essa mentalidade, essa maneira de pensar, mudar da escassez para a abundância. Então vamos combinar que a gente vai vibrar a abundância, que a gente vai pensar a abundância, e isso também facilita na hora da gente lidar com os nossos filhos e criar os nossos filhos, né? A Poliana dizendo, passei por isso, aparelho móvel no meu primogênito, hoje ele ainda usa e nem estressa mais, ele usa como deve ser. Então, é isso aí, Poliana, chegou um momento que eu simplesmente relaxei também e falei, tá bom, vai usar a hora que tiver que usar, né? Me permitir isso, sabe? Porque a gente realmente fica se cobrando e achando que a responsabilidade é toda nossa, né? Quanto maiores os filhos, mais a gente vai transferindo essa responsabilidade para eles e dizendo, olha, né, tô aqui, o aparelho tá aqui, tô te levando ao dentista e você tem que fazer a sua parte, usar. Minha parte eu tô fazendo, né? Porque senão realmente a gente se desgasta muito, né? Ótimo, Márcia, disse que mostrou sua vulnerabilidade, que deu certo. Sempre funciona, gente. A gente se vulnerabilizar sempre funciona, desde que seja genuíno, claro, né? A gente compartilhar,
nossas fraquezas, nossos sentimentos, nossas dores, é isso que a gente se expõe emocionalmente, mas vulnerabilização em todos os aspectos, não só com os filhos, nas nossas relações afetivas, relações de trabalho, né, onde as pessoas acham que não podem se vulnerabilizar de jeito nenhum, mas podem. Então, é uma maneira de reconhecer que eu sei que eu não sou perfeito, não vou ser, eu tenho os meus defeitos, enfim. Thalita, será que a culpa materna é nossa ou gerada pela sociedade à nossa volta? Pois é, com certeza gerada pela sociedade. E aí, se a gente for entrar nessa questão, a gente vai entrar numa briga, nos dilemas aí, mas né, pensa na Maria, mãe de Jesus, até virgem ela era, gente, perfeita demais, né? Uma mulher virgem, a Virgem Maria, né? Então, assim, não tem nada contra o cristianismo, pelo contrário, sou cristã, então quem aí tiver, não quero entrar aí nesse dilema da religião, não é isso que eu tô dizendo, mas olha como que era a mãe de Jesus, gente, uma mulher virgem, uma mulher santa. Então, assim, a mãe é perfeita, a mãe tem que ser perfeita, né? Então, com certeza a sociedade. Ah lá, a Dani falando, pobre Maria, ficou só com o filho para criar, pois é. E a visão da mulher que só se doa, exatamente. A Silvia tá aí, a minha amiga, que ficou cuidando da minha pequena para eu estar aqui com vocês, sem a Malu tá aqui em cima de mim, gente, senão ela não ia deixar. Tenho percebido que para conseguir uma conexão verdadeira eu preciso prestar atenção nos meus sentimentos, sensações, necessidades, e expressar tudo isso provoca essa mágica que é a conexão. Olha que lindo isso, né, que a Silvia tá falando, que primeiro, para eu me conectar com o outro, eu tenho que me conectar comigo. Olha que lindo isso, gente. Não tem outro caminho a não ser olhar para mim mesma. Então, quando eu me conecto comigo, com o que eu sinto, com o que eu preciso, e eu consigo expressar isso sem aquela máscara de querer ser perfeita, né? A máscara da mamãe perfeita ou da mulher perfeita, ser apenas uma mulher de verdade, com os seus sentimentos e com as suas necessidades. Quando eu consigo me conectar com isso e eu me expresso, eu consigo essa conexão, porque eu olho no olho do meu filho e digo, olha, eu estou cansada, filha, agora a mamãe tá cansada, então eu vou descansar um pouquinho e depois nós vamos brincar, tá bom? Isso é ser uma mulher de verdade, né? Não dá para abrir mão de descanso, gente, né? Não dá para abrir mão, essa é uma necessidade básica. Exatamente, Thalita. E depois que você descansa, você tá inteira para brincar, para se dedicar, né? E aí você está inteira em todos os momentos. Você tá descansando, você tá plena, porque brincar cansada, brincar sem querer brincar também, né? Você não tá plena ali, você não tá inteira, então não é a mesma coisa. Existe uma outra dica, gente, que pra gente criar nossos filhos com plenitude, né? Filhos felizes, sem a gente precisar se culpar tanto, é a gente diminuir pré-requisitos para autovalorização, diminuir a nossa cartela de valores, né? Porque quando a gente tem muitos pré-requisitos, por exemplo, se você fizer isso, você vai ser aceito ou vai ser amado. Quando você for isso ou aquilo, então muitas vezes a gente internaliza pré-requisitos para que a gente seja aceito, para que a gente seja amado. E aí, diminuir essa lista de pré-requisitos também é algo muito importante para a gente poder criar nossos filhos com mais plenitude e mais felizes, né? E a gente não ter que se culpar por tantas coisas, gente, não. Muitas pessoas subestimam a inteligência das crianças, né? Só que nós todos temos uma inteligência que é inata, né? Nós nascemos já com uma inteligência que vem da natureza, uma percepção, um senso de justiça, de pertencimento à natureza. Então as crianças sim, de 2 anos, de 3 anos, têm uma percepção. Para vocês terem uma ideia, quando eu fui assaltada, tá fazendo quase 1 ano, né, que eu fui assaltada dentro de casa, eu já contei essa história em alguns episódios, fui assaltada com arma na cabeça. A minha filha, na época, tinha 2 aninhos, viu, Thalita? A idade da sua filha. A Malu não tinha feito 3 ainda. E quando os bandidos lá, os ladrões, pediram joias, e eu falei, olha, tem algumas coisas aqui, peguei uma caixinha, que estava misturado, bijuteria, com algumas joias, e ele virou aquilo em cima da cama. A Maria Luísa falou assim, ô moço, esse colar aqui é da minha mãe, viu? Então você vê a pessoa com 2 anos de idade
com senso de justiça. E sim, eles têm uma compreensão maior do que a gente imagina, e então é muito bonito a gente reconhecer isso. E aí que tá, gente, olha que linda essa sabedoria. Nós não somos prontos, não estamos prontos, não somos perfeitos e nem donos da verdade, não temos cartilha, não temos manual a seguir. Então a gente não precisa achar que a gente tem que ter todas as verdades para os nossos filhos, né? Vamos aprender juntos, vamos olhar essa criança naquele momento e olhar de verdade, né? Conectar-se, olhar naqueles olhos e dizer: o que é que você precisa? O que é que você está me pedindo agora, né? Vamos tentar relaxar um pouquinho, abstrair daquelas regras de como nós devemos nos comportar para sermos boas mães nessa sociedade. O que eu devo fazer? Quais são os passos a seguir? Tentar relaxar um pouquinho, abstrair e olhar aquele ser humano que está diante da gente, né? E dizer: peraí, e agora? Né? Quais são as suas necessidades? O que é que você está me pedindo nesse momento? E o que é que eu preciso também nesse momento? Então, assim, acho que a chave é presença, né? Silvia falou aqui sobre a presença, e eu acho que a gente ter presença em tudo que a gente está fazendo é um aprendizado, assim, para tudo na vida, né? Vou dar um exemplo aí que me veio agora, que eu faço muitas coisas, né? Ao mesmo tempo, como a maioria de nós mulheres, mães, trabalhadoras, blá, 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 etc. Semana passada a Dani falou uma live maravilhosa, já foi pro YouTube, viu, gente? Esse vídeo sobre como ser multitarefa sem enlouquecer. E a Dani falou algumas coisas aí que eu tô colocando em prática, tá sendo muito bom, porque sim, sou multitarefa e fazer tudo ao mesmo tempo não resulta em nada, não fica nada bem feito, não fica nada legal. Até comendo, muitas vezes no horário do almoço, eu tô lá com um prato de comida e eu pego e tô vendo uma mensagem no celular, tô mandando um e-mail, e agora eu decidi: não, chega, a hora de comer é hora de comer, eu vou sentar, eu vou respirar fundo, eu vou agradecer, eu vou sentir o sabor do alimento, e a hora de almoçar não é hora. Eu já sabia disso há muito tempo, mas a gente acaba fazendo isso ainda. E aí não, então vamos ter presença, né? Tô comendo, vou comer. Eu tô brincando com meu filho, eu vou brincar com meu filho, né? Sem distrações. Então, separar um tempinho para cada coisa. Será que toda mãe tem a mania de pegar as responsabilidades com os filhos porque acha que o pai não é capaz de fazer o que a gente faz? Ui! Olha só a pergunta dela. Nossa, isso aqui dá pano pra manga também. Vale outra live, hein, Solange? Vamos combinar, hein? Outra live. Será que toda mãe pega tanta responsabilidade por achar que o pai não é capaz? Então, isso aqui também é crença limitante, também é cultura de escassez, né? Ai, tem tantas questões aqui, mas é crença limitante mesmo. Nós crescemos, nós ainda somos de uma geração, não sei qual a sua idade, Solange, parece que você é mais jovem do que eu, pelo menos uns 10 anos, não sei. Eu tô vendo pela carinha da foto ali, gente, olha que engraçado. Mas assim, eu vejo muitas mulheres, sim, que assumem muitas responsabilidades porque acham que só elas são capazes de cuidar dos filhos, ninguém mais. O pai não é capaz, porque o homem não vai fazer do jeito que eu faço, o pai nunca vai fazer. E acaba assumindo isso porque acha que esse papel é da mãe. E isso vem de muitas décadas de filmes, livros, educação. Gente, as mulheres começaram a votar tem um século, né? Então, pensa bem, mulher não tinha direito de voto, a voz, a mulher nem pensava, a mulher não tinha direito de nada, né? A mulher tinha as tarefas dos cuidados com o lar, com os filhos. E aí ela masterizou isso, né? A mulher ficou expert em cuidar do lar e dos filhos, porque ela não era, ela não tinha direito de nenhuma outra coisa, né? A nenhuma outra coisa. Então, pensa na história da humanidade aí, quantos mil anos, né, de história da humanidade aí, 7.000, 9.000, me ajuda aí alguém, mas há quanto tempo que as mulheres trabalham e tentando aí essa equidade com os homens, né? Só praticamente no último século. Então, são muitas questões, é uma herança muito longa, viu, Solange, de
assumindo outros papéis de cuidado com a casa e com os filhos e achando que é esse mesmo o papel da mulher, que é esse o lugar da mulher. E aí crescemos, talvez ouvimos das nossas mães, das nossas vós, que homem não serve para isso, homem não sabe fazer isso, homem é desorganizado. Mas isso é crença limitante, viu, gente? Porque homens sim podem exercer a paternidade com muita responsabilidade, com muito cuidado, com muito amor. Então, se a gente continuar, olha só, Solange, você tem 3 filhos homens, hein? Olha o tanto que é sério isso. Se nós mulheres continuarmos perpetuando essa crença de que homem não sabe cuidar da casa, não sabe cuidar de criança, não sabe trocar uma criança e que é desorganizado, etc., os nossos filhos homens vão continuar não assumindo essas responsabilidades e aí vai sobrar para as mulheres, para as nossas filhas mulheres e para as próximas gerações essa herança triste. Então, sim, eu vejo muitas mulheres ainda achando que só elas conseguem cuidar dos filhos dela e que ninguém mais consegue. E aí, só que isso não é verdade, né, gente? Ninguém é insubstituível, e a gente precisa sim olhar pra gente, ser generoso com a gente, entender que nós temos que descansar, que a gente tem direito ao lazer e que sim, o pai não só pode, como deve cuidar dos filhos, tá? Porque essa é uma responsabilidade do pai e da mãe, estando casados ou não estando casados, responsabilidade com a paternagem, ela é dos dois, tá? É obrigação. Somos cobradas e questionadas, mas se a gente tá tranquilo, gente, se a gente tá tranquilo, não, eu sei o que eu tô fazendo, aí que tá autoconhecimento, tanto que é importante, eu sei o que eu tô fazendo, então peraí, olha meu bem, você vem me cobrar, então assim, porque eu sei o que eu tô fazendo, não preciso me sentir culpada, gente, olha aí, finalizando aqui essa live pra gente falar de culpa, se eu sei o que eu tô fazendo, se eu sei que eu também preciso descansar e que eu não preciso ser mãe 24 horas por dia, eu não preciso me sentir culpada. E se alguém vier me cobrar, eu posso ouvir por aqui, sair por aqui, não dar confiança, ou eu posso dizer pra mim, olha, não, eu sei que o que eu tô fazendo é o meu melhor e eu sei que eu preciso também do meu momento. Então eu não preciso me sentir culpada com a crítica de alguém, né? E aí eu penso, não é comigo, é essa pessoa que tem uma crença que é com ela, então, né? É ela, com as crenças dela, com a perspectiva de mundo dela.